aprender inglês sozinho. Como é que você faz para aprender inglês sozinho? Bom, eu trouxe aqui 7 dicas para te ajudar a aprender inglês se você não tem condições de fazer um treinamento ou alguma coisa do tipo, ou então se você simplesmente prefere estudar por conta própria. É uma das formas para você fazer os seus estudos, sem dúvida nenhuma, mas com uma metodologia, com certeza você vai chegar mais longe e de uma forma mais rápida. Mas eu vou dar uma força aqui para vocês, tá bom, pessoal? O primeiro ponto que eu tenho o primeiro argumento, né, que eu trago aqui para você é o seguinte: é sobre a sua mentalidade, né? Ou seja, não adianta nada você querer aprender inglês se você se sabota, se você acredita que o inglês é importante para você, mas você não entende de fato o motivo, o porquê você está estudando inglês. Então, se você se sabota, se você acha que você não é bom o suficiente, se você não está com a mente preparada para estudar, então esse é o primeiro passo. Você tem que arrumar essa mentalidade. É o famoso mindset. Você tem que fazer com que o seu motivo para aprender o inglês ele seja suficientemente forte para quando você venha a se desmotivar por alguma razão, você consiga manter-se em constante evolução. Porque isso vai acontecer. Você pode ver, isso acontece na nossa vida de forma geral. Muitas vezes nós estudamos qualquer disciplina, qualquer coisa, ou mesmo quando nós lemos um livro. Vamos dizer que você nunca comprou um livro, por exemplo, e deixou ele guardado na sua estante. É porque isso daí não é de fato importante para você, mas você acabou apenas comprando o livro. Então, a mentalidade já começa de uma forma incorreta, está errada. É importante que você pense a respeito de como você vai trabalhar a sua mente para que você não se sabote. Ou seja, você precisa tirar esse medo que você tem de dentro de você e ter disciplina para estudar, tá bom? Então, ou seja, disciplina, eu diria que é a chave para você ter sucesso no estudo de qualquer idioma, e aqui especificamente do inglês. Então, galera, vocês precisam de fato enxergar que para você criar disciplina, ou ter disciplina, você precisa criar um hábito. Entendeu? Você tem que ter o hábito de estudar. Muitas pessoas ainda, infelizmente, elas até começam a estudar, mas aí elas se enganam, elas se sabotam, elas falam assim: então surgiu uma outra prioridade, é que uma outra prioridade sempre vai surgir uma prioridade em cima da outra. Então isso não é prioridade. Então é fundamental que você coloque, estabeleça como meta estudar e vá até o final. Se você não faz isso daí, então você vai falhar com praticamente tudo na sua vida. Você não vai ter sucesso algum, nenhum, se você continuar se sabotando e se você não entender de fato que disciplina é o que vai trazer resultado para você. Então, disciplina é uma coisa que você tem que ter para a vida, não só para o inglês. Motivação, ela vem a partir do momento em que você tem um hábito, e o hábito, por exemplo, desde você, quando arruma sua cama de manhã, não larga lá bagunçado, quando você prepara o seu café da manhã e depois lava a sua louça, entende o que eu quero dizer? Até você, por exemplo, já deixar sua roupa preparada um dia antes para você ir trabalhar no dia seguinte, ou seja, você ter organização, você ser disciplinado, é uma questão de ter organização, é uma questão de criar hábito, entende? Ter o hábito. Aí vai chegar um momento em que você vai separar um momento, um tempo do seu dia para estudar inglês. Isso é importante, tá bom? Não se sabote. Então, não se sabote. É realmente muito importante e é uma falha grave que eu vejo em muitas pessoas. Eu vejo muitos que chegam e falam: eu quero aprender, eu quero estudar, mas aí você já na lata você acaba vendo que a pessoa, em menos de um mês, ela desiste, ela não gosta, ela preenche sabe o que parece?
a comparação é forte, mas, bom, enfim, eu acho que assim, é como... Bom, eu ia fazer uma comparação, mas não vou, não. Aqui eu acho que ela seria pesada demais. Mas, enfim, mantenha-se firme no seu propósito. Por falar nisso, o propósito, né, ele está linkado aqui com a procrastinação. Eu tomei nota aqui de mais um ponto, que é justamente o fato de procrastinar. Aí eu acho que é tão ruim quanto o fato de você não ter um hábito ou disciplina. Quando você procrastina, quer dizer o quê? Você deixa sempre para fazer depois. Aí que você fala assim, então eu tenho uma prioridade agora, diferente do estudo do idioma. Então, pessoal, não adianta nada você não ter primeiro aqui na sua mente, se você tem desorganização mental, como você quer aprender inglês, como você quer ter disciplina na sua vida, se você não tem organização, se você não tem um hábito formado. Então, forme hábitos, tá bom? Inclusive, isso aí é bastante explorado em livros, né, sobre hábitos, né, do Charles Duhigg, por exemplo. Ele é um cara que estudou sobre esse assunto e eu acabei estudando um pouco também a respeito do assunto. E, de fato, pessoas que têm hábitos e que geram, portanto, disciplina, elas, com certeza, elas não vão procrastinar, tá bom? Pode ser que falhe uma vez ou outra, mas é isso que faz com que você tenha consistência. E, de fato, quando você cria o hábito, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e fazer. O que é pegar e fazer? Pega e faz o que tem que ser feito. Ou seja, se você tem uma metodologia sua, se você quer estudar sozinho, certo? Inglês. Você pode estudar de várias formas, com músicas, com filmes, séries, com livros autodidatas, como por exemplo, vou até mostrar um livro meu aqui para vocês, ó, que é esse aqui. É o livro do Advanced Grammar in Use, do Martin Ewing, ok? Da Cambridge. Eu acho bem interessante, mas ele é um livro voltado para a gramática, ou seja, é realmente para quem quer aprender inglês fazendo exercícios e tudo mais. Eu vou dizer um negócio para você. Não é, de longe, esse aqui não é o melhor método para você começar. De fato, ele não é o melhor método para você começar. Eles começam... Esse tipo de livro aqui é muito usado, principalmente em cultura latina, e assim, os caras usam e começam com gramática e tudo mais. Pô, legal, gramática é realmente importante, mas para um segundo momento. Eu, particularmente, acredito que você precisa estudar com áudios, textos, conversação, ter um parceiro para você conversar, ter um amigo, uma amiga, ter alguém com quem você possa dialogar. Agora, se você não sabe nada, justamente essa é a função dos textos. Muitas vezes você vai encontrar textos que são simples, frases curtas, até você conseguir ler um texto mais elaborado, tá? E que, de preferência, tenha a ver com o que você goste. Então, pessoal, esquece esse papo de procrastinação e crie hábitos e tenha disciplina. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é você definir um propósito ou razão para você aprender a falar inglês sozinho, né? Como eu já havia até mencionado, de fato é muito importante você ter um motivo. E esse motivo para aprender é o que vai te sustentar na tua jornada de aprendizado. Se você não tem um motivo firme, você vai acabar falhando, você vai desistir no meio do caminho. Então, se o seu motivo é uma viagem, se o seu motivo é aprender inglês para ganhar conhecimento com vídeos, porque eu quero assistir a um vídeo e lá tem a informação que eu quero, ou eu quero ler um livro em inglês, eu tenho condições de ler e entender, no mínimo, 90% do que está escrito ali. Legal, ótimo, fantástico. Ou eu quero porque na minha profissão eu preciso, a maior parte dos livros estão em inglês. Então é um belíssimo de um propósito. Agora, se você simplesmente fala assim, eu quero aprender porque eu gosto, porque eu acho legal, eu tenho absoluta certeza, convicção de que você vai falhar miseravelmente. Miseravelmente.
infelizmente, eu tenho que dar um tapa na cara. Porque se você continua se enganando, se você continua se sabotando, você jamais vai atingir o seu objetivo. Então, pessoal, o que eu digo aqui para vocês que estão assistindo a esse vídeo é o seguinte: mudem a forma de pensar, sabe? E não é só para inglês, é para qualquer coisa na vida. Faça de uma forma séria, leve a sério os seus estudos, para que você não desista, para que você não dê passos para trás, tá bom? Então, tenha um propósito, entenda por que você quer de fato e vai e faça, não desista. O próximo passo, o nosso quarto passo, é aprender inglês, como eu havia dito agora há pouco, com textos, com áudio, gramática, eu já vou explicar um pouco melhor sobre a gramática, vocabulário, para você ganhar vocabulário, melhorar sua pronúncia e também praticar com phrasal verbs. Então veja assim, aprender inglês com textos e com áudio eu acho muito, muito, muito bacana. Eu gosto muito, uma técnica muito legal, ajuda bastante. Por quê? Você precisa associar o som da palavra ou da frase ou da expressão com simplesmente fazer associação daquilo que está escrito com o som, associar uma coisa com a outra. Para quem é iniciante, eu particularmente recomendo que haja sim a tradução, para você fazer para você ter uma referência e assim você começar aos poucos a entender o conceito daquilo que você está estudando, né? A partir desse momento, você acaba ganhando vocabulário, você acaba entendendo um pouco mais de phrasal verbs em textos, né? E, bom, agora entra o ponto de gramática que eu anotei aqui, que eu gostaria de compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, que é o seguinte: gramática eu acho muito bom para você estudar um pouco mais adiante e não começar os estudos em inglês diretamente com gramática. Eu gosto muito desse passo. Primeiro textos com áudio e, se for necessário, tradução. Se você já tiver no nível melhorzinho, texto com áudio em inglês só. E mais para frente, eu recomendaria a gramática de uso, né? Que não seria, nem seria, por exemplo, uma gramática como tão... É que aqui, no Advanced Grammar in Use, justamente uma gramática de uso, mas o que eu quero dizer é você pegar expressões que usam as estruturas gramaticais para que você incorpore no seu dia a dia, entendeu? Para que você consiga ganhar mais conhecimento e utilizá-lo ao longo do seu dia a dia, nos seus textos e etc., no que você for falar com as pessoas. Agora sim, isso, pessoal, um pouco mais adiante, gramática um pouco mais para frente, na minha opinião, tá bom? E aí, quando você tiver um pouco mais de fluidez, quando você já souber um pouco de gramática, aí sim você vai se sentir confiante para começar a conversar com seus amigos em inglês. Ou, por exemplo, se você precisar praticar com um professor, como no meu caso, eu tenho aulas de inglês onde eu converso com a galera, né? E nós praticamos lá. Nós praticamos bastante temas diversos, é muito bacana, muito gostoso, muito divertido. Então, eu recomendo que você siga esses passos. Ou seja, comece com áudios, textos, depois você vai entender, né, um pouco, vai ganhar vocabulário, vai entender um pouco mais de phrasal verbs e mais para frente daí você vai com gramática de uso e depois parte para conversação, tá? Eu acho que é bem legal. Agora, a conversação é um momento em que você começa a desenvolver mesmo um pouco mais do seu pensamento. É quando você já leu tanto, já ouviu tanto, que você consegue conectar frases, você consegue falar uma coisa ou outra. Vamos supor que você esteja aí nesse processo e começando. Então, mesmo que você fale errado, não tem problema. Para mim, fluência é isso. É você falar mesmo que errado. E aí deixa depois, com o estudo de gramática, de uso, você corrige as suas estruturas, você corrige a forma como você vai falar uma frase, por exemplo, ou escrever um texto, tá bom? Deixa para fazer isso nesse momento. Espero que você
entenda e pratique dessa maneira, né? Bem, outro ponto que eu coloquei aqui, agora seria o nosso quinto ponto, é como você vai aprender inglês, né? Aqui, eu expliquei sobre textos, áudios e tudo mais, mas tem mais uma coisa que eu acho interessante, que muitos alunos me procuram e eles perguntam assim: Gustavo, dá de fato para aprender inglês com músicas? Dá para aprender inglês com séries? É possível aprender inglês com filmes, lyrics e assim por diante, né? Dá sim. É a melhor maneira de se fazer isso aí? Não, não é. Mas dá, é legal. Por exemplo, eu gosto. Às vezes eu pego, por exemplo, uma música, eu vou nos aplicativos de lyrics, né? Lyrics são as músicas com a letra da música e acabo cantando junto lá, é bem divertido. Só que você vai aprender ali muito pouco, entendeu? Ou pouca coisa. Ou então você vai aprender muitas vezes o inglês incorreto, porque tem muitas músicas que falam em inglês, mas há muitas coisas erradas em música também, tá? Por incrível que pareça. E eles fazem isso, entre aspas, como uma licença poética. E tá tudo bem, é normal, faz parte do jogo. Mas dá para fazer. Então, por exemplo, filme ou série, o que você pode fazer? Vamos dizer que série. Série é mais fácil. Todo mundo fala de estudar inglês com séries tipo Friends, né? Vamos supor que você escolha lá um episódio, esse episódio dura aí 20 minutos. Se você repetir aquele episódio por algumas vezes e prestando atenção, obviamente, não sentado no sofá, comendo pipoca, tomando guaraná e assistindo, não. É fazendo um estudo em cima daquele episódio específico. Com certeza você vai acabar associando ali um som ou outro, você vai lembrar de uma coisa ou outra, e anote isso no caderno, porque vai valer muito a pena, tá bom? Mas tem que ter a famosa repetição espaçada para isso. Anote todas as frases, seria o meu sexto ponto aqui, né? Anote todas as frases e palavras que você desconhece. Tem um caderno para isso. Muitas pessoas usam o Anki, outras usam o Quizlet. Eu uso caderno. Eu gosto do caderno. Eu sou mais old school, eu gosto de anotar à mão, não gosto de ficar digitando as coisas. Eu curto mais uma coisa assim, sabe? Você vai lá, pega, escreve, rabisca, apaga, faz de novo, sei lá. E anote, cara. Anota assim a frase, a expressão, de repente uma palavra, alguma coisa que você acha que é importante, põe lá. Põe a tradução. Se você estiver no começo, né, estiver aprendendo, coloca a tradução em português mesmo. Não é errado fazer isso aí, cara. Ou então, quando você estiver no nível até mais avançado, coloque o significado em inglês. Tá bom? Pegue aí um dicionário inglês, como o dicionário da Longman. Inclusive eu tenho um aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse daqui já é um bem velhinho meu, bem antigo. Ó. É um tijolão aqui da Longman. Eu acho bem legal. E você pode usar, por exemplo, o digital, né? Entra lá no site e tome nota, tá bom? Faça isso aí. E o sétimo e último passo, que para mim seria um bônus para você, que é o seguinte: ame o processo de aprendizado para você se comunicar em inglês. Então, galera, como eu falei lá no início do vídeo, você ter um hábito é fundamental, porque ele vai gerar o quê? A disciplina para você. Você cria o hábito, você acaba se tornando disciplinado, e se você tem realmente um propósito, um motivo forte para atingir o objetivo de falar em inglês, você tem que entender o seguinte: com base nisso, fazendo a coisa acontecer, você tem que sentir o que? Prazer naquilo que você faz, entende? Amor pelo que você faz. E isso é na vida. Se você tem amor pelo que você faz, estudar inglês, no seu trabalho, se você se dedica, se você faz o melhor, seja você quem for. Pode ser como no meu caso. Eu sou professor de inglês, sou engenheiro, sou tantas outras coisas. Ou você que tem uma profissão diferente da minha, por exemplo, seja quem for. Pode ser um frentista, um gari, pode ser um médico, um advogado, não interessa isso daí. Faça o seu melhor sempre, ou seja, ame o que você faz, mas tenha um propósito muito bem definido.
Ou seja, se é para aprender inglês, por alguma razão, então faça, tá bom? Faça, aplique essas dicas que eu deixei aqui para você e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Agora, se você precisar de ajuda, precisar de um método que te mostre passo a passo tudo isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um dos meus treinamentos. Você pode conferir e dar uma olhada lá, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!